presença do professor Auro Bezerra, a qual tive o imenso prazer de tê-la como professor, acho que no terceiro ou quarto semestre, a presença do professor Luiz Felipe Vicário. Não o tive como professor, mas tenho comigo que deve ser um excelente professor. E ao professor, presidente da mesa, meu orientador, Denis Lopes Franco. Este, sem palavras, pelos que fizeste por mim. O que me emergiu a escolha desse tema foi devido a diversas opiniões e controvérsias relacionadas ao tema, em que pude ter acesso a vários debates em redes sociais e opiniões diversas, cujo tema é guarda compartilhada versus alienação parental. E se esse modelo de guarda é possível ser considerado uma forma de prevenção ou possível solução da alienação parental. A metodologia utilizada nesse trabalho é a metodologia científica por meio de artigos jurídicos, internet, doutrinas, bem como a quais eu trouxe nesse trabalho as doutrinas relacionadas a renomados autores do direito de família, quais seja a Maria Berenice Dias, Valdir Pizarro Filho, Rolfo Madaleno, dentre outros. Então, a estrutura do trabalho se subdivide em 4 capítulos. No capítulo inaugural, capítulo 1, eu trago um esboço da visão histórica do poder familiar. Poder este é originário do antigo pacto de poder. Antigo pacto de poder, fruto da origem do direito romano, né? E este poder, ele se originou da lei das 12 tábuas, mais especificamente na tábua de número 4, onde, com a positivação dessa lei, mesmo assim houve excessivos poderes, um poder de forma excessiva frente ao poder familiar. Podemos ter como exemplo o pacto de poder, nele garantia ao pai matar o seu próprio filho quando nascesse com alguma anomalia física, né? Ou seja, era um poder muito excessivo, muito, né? E com a edição do poder familiar, originário do poder, do pacto de poder, as coisas melhoraram bastante. Bem, ainda discorre ainda sobre o Instituto da Entidade Familiar na Constituição de 1988, a qual dispõe que a família ela pode ser originária do casamento, da união estável e das famílias monoparentais, mas em relação de afeto. Ainda no primeiro capítulo eu discorro sobre os princípios constitucionais de cada direito de família, ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana. Tal princípio encontra-se expresso no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. E quando trata do direito de família, esse princípio, a Constituição traz em seu artigo 226, parágrafo 5º, que a dignidade da pessoa humana traz artigo 226, parágrafo 5º. O princípio da proteção da prole, este princípio, ele dispõe que o poder familiar está garantido a ambos os pais.
Tal princípio encontra-se disposto no artigo 227 e 229 da Constituição Federal. O princípio da dignidade da pessoa humana, este princípio, ele dispõe que a igualdade entre os cônjuges. E tal princípio encontra-se expresso no artigo 226, parágrafo 7 da Constituição. No segundo capítulo, eu trata da espécie de guarda no direito brasileiro. Quanto à guarda no direito brasileiro, a Constituição dispõe em seu artigo 227 e 229 que, em caso da dissolução da sociedade conjugal, deverá se dar a proteção integral da criança e do adolescente. E a guarda como elemento do poder familiar, ela dispõe que a Constituição prevê que deve estar pautado a proteção a ambos os filhos, como determina o artigo 227 da Constituição Federal. E ainda neste mesmo capítulo eu trago as espécies de guarda unilateral, aquela guarda atribuída a um dos genitores ou a uma só pessoa, a guarda alternada. Essa guarda ela consiste na alternância dos menores, ou seja, quando aplicada essa guarda, o menor pode ser aplicado de um mês a 2 meses, 6 meses, 15 dias, 1 ano. E a diferença dessa espécie de guarda para a guarda compartilhada é que essa guarda ela é exclusiva, ela é dada de forma exclusiva ao genitor que detém a guarda da criança. E quanto à guarda compartilhada, que é o foco principal do meu trabalho, a guarda compartilhada é uma espécie de guarda que, quando determinada, ela consiste a ambos os pais, a ambos os genitores. Né? Essa guarda ela teve origem no direito brasileiro pela Lei 11.698 de 2008. E a partir de então, antes dessa Lei 3.058 de 2014, a guarda ela não era tida como regra. Né? Veio essa Lei 3.058 de 2014 para determinar que, em regra, deve ser aplicada a guarda compartilhada. No terceiro capítulo, eu trago uma explanação sobre o Instituto da Alienação Parental, né? E seus elementos conceituais, teóricos. E o conceito de alienação parental ele se encontra no artigo 2º, artigo 2º da lei. Né? O conceito e características do início da alienação parental podem ser encontrados no artigo 2º, parágrafo 1 da lei 2.318. Considera esse ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Parágrafo 1. São formas exemplificativas de guarda de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia praticados diretamente com o auxílio de terceiros. Aí eu trago aqui o artigo 2º, né, que
consiste o ato de alienação parental. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da guarda ou maternidade. 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. 3. Dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor. 4. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. 5. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. 6. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares destes ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. 7. Mudar o domicílio para o local distante sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares destes ou com avós. Bem, a lei ela é bem clara no que se refere ao instituto da alienação parental. Como se percebe, né? E no derradeiro e último capítulo, o capítulo 4, é a problemática do meu trabalho, onde eu trago a guarda compartilhada como forma de prevenir ou até mesmo solucionar o ilícito da alienação parental. Né? E trago aqui uma definição feita por Dimas Messias Carvalho, que dispõe: guarda compartilhada dispõe de meios de solução para melhor atender o interesse da criança e do adolescente, mas também contém itens que podem trazer problemas aos filhos. Né? Soluções, né? Mantenha e estreita os vínculos com ambos os pais. Evita a síndrome da alienação parental. Auxilia na criação e educação do filho. Mantenha os vínculos com a família. Mantenha as referências paternas. Isso quanto aos aspectos positivos, né, da guarda compartilhada. E em seus aspectos negativos, disputa entre os pais, criação de valores diferentes de um e outro, repetidas quebras nos referenciais de continuidade, elevado número de separações e instabilidade emocional e psíquica no filho. Como era de se prever, né, nada soluciona, assim, se pode se afirmar, né? Mas a guarda compartilhada, tendo em vista o melhor interesse da criança e do adolescente, como dispõe o artigo 227 da Constituição Federal, a guarda compartilhada ela é a melhor que pode dar o melhor interesse em que se refere à criança e ao adolescente. Aí eu trouxe até um julgado aqui, ó, que mesmo que quando não há consenso entre ambos os genitores, a guarda compartilhada ela poderá ser decretada. Tudo depende da análise do caso. Com o advento da Lei 13.058 de 2004, 2014, o Superior Tribunal de Justiça deu o entendimento de que, mesmo não havendo consenso entre os genitores, essa modalidade de guarda é a que mais se adequa à plena proteção do melhor interesse da criança e do adolescente. Desde então, os magistrados têm concedido a guarda compartilhada como regra do Brasil afora. Vejamos. Civil e processual civil, recurso especial, direito civil e processo civil. Família, guarda compartilhada, consciência, necessidade, alternância de residência do menor possibilidade. A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, mas reflete com muito mais acuidade a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidos pelo gênero dos pais. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir
durante sua formação do ideal psicológico de duplo referencial. Apesar de a separação do divórcio usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do amigo casal e com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim dita a aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso. A inviabilidade da guarda compartilhada por ausência de consenso faria prevalecer o exercício de uma potestade existente por um dos pais, e disse inexistente porque contraria ao escudo do poder familiar, que existe para a proteção da prole, a imposição judicial das atribuições de cada um dos pais e o perigo de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso. É medida extrema, porém necessária, a implementação dessa nova visão, para que não se passe do peso legal da divórcio. A guarda compartilhada deve ser tida como regra e a custódia física conjunta, sempre que possível, com sua efetiva expressão. Bom, tendo em vista diante de tudo que foi ressaltado, o meu ponto de vista referente à aplicação da guarda compartilhada, ela poderá sim ser um meio de prevenir ou, se possível, dependendo, solucionar o ilícito da alienação parental. Desde já agradeço a todos e muito obrigado. Passo a palavra ao presidente Denis